Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley. Essa é mais uma aula da playlist de Introdução à Neurociência e hoje nós comentaremos aqui acerca do controle químico do cérebro. Então, a nossa aula, simplificadamente, ela se estrutura aí. Entender como que é a modulação de um neurotransmissor, compreender as principais classes aí de neurotransmissores. Eu vou apresentar alguns achados interessantes da literatura e a gente vai falar aí de alguns conceitos como coliberação de neurotransmissor, coliberação acoplada de ATP, a gente vai falar de autorreceptores e etc, tá bom? Então vamos lá. De antemão, existem alguns critérios para a gente definir uma substância como neurotransmissor. Primeiro, classicamente, a gente vai classificar como neurotransmissor uma substância que está presente aqui nas terminações nervosas de um neurônio. E essa substância, ela precisa primeiro ter um mecanismo para sua síntese, para sua acumulação e, consequentemente, a sua inativação. Em outras palavras, pensar em um neurotransmissor, a gente precisa se ater que ele tem que ter aí algum mecanismo para sua síntese, tá? Então, existe aí uma série de enzimas atreladas com o processo da síntese aí desse neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele precisa estar também acumulado dentro das vesículas aí, e, consequentemente, tem que haver algum mecanismo de inativação desse neurotransmissor. Não menos importante, a ideia central aqui também de neurotransmissão é que você tem que ter a liberação do neurotransmissor mediante a estimulação nervosa. Em outras palavras, o neurônio ele precisaria ser estimulado de maneira a deflagrar aqui um potencial de ação, e esse potencial de ação acabaria gerando aqui a liberação por exocitose lá nas terminações nervosas do neurotransmissor para a região da fenda sináptica e, consequentemente, a interligação de um neurônio pré-sináptico com pós-sináptico. Classicamente é isso. E aí, não menos importante, esse neurotransmissor ele precisa ter uma identidade de ação. Em outras palavras, significaria o seguinte: a aplicação exógena da substância ela precisaria mimetizar, ou seja, ela precisaria simular quais seriam os efeitos da estimulação nervosa. No entanto, essas definições aí operacionais não são tão precisas dentro da biologia. A gente vai ver que não necessariamente o neurotransmissor precisa estar dentro de uma vesícula para ser exportado por exocitose lá nas terminações nervosas. E não necessariamente o neurotransmissor é liberado só e somente por neurônios. E o achado já, para causar estranheza para vocês, esse paper aqui, ó. Será que as troças conseguem realizar exocitose de neurotransmissores? E a resposta é sim. Existe aí já alguns achados in vitro que as troças conseguem liberar glutamato, tá? E aí, por consequência, isso acaba já fugindo dessa regra que neurotransmissor é somente liberado por neurônios. A gente já entra agora na situação de que células da glia também podem estar associadas aqui com a liberação de mediadores aí, como os neurotransmissores. Então, ó, olha que figurinha interessante. Se liga. Você tem aqui a presença de um neurônio pré-sináptico, teve aqui o disparo de um potencial de ação, e aí nas terminações nervosas aqui liberou o glutamato. E aí você tem a sinapse aí, na qual esse neurônio pré-sináptico comunica-se agora com o neurônio pós-sináptico. Esse mesmo glutamato, ele se ancora aqui em receptores no neurônio pós-sináptico e faz aí o potencial de ação aí nesse pós-sináptico. No entanto, esse mesmo glutamato, ele consegue se ancorar aqui nos astrócitos, ele consegue ser captado pelos astrócitos, de maneira a qual você tem aqui um aumento intracelular da concentração de cálcio, de maneira a qual você tem aqui também a liberação de glutamato desse astrócito para o neurônio pós-sináptico, ou até mesmo para outro neurônio pós-sináptico que não estaria necessariamente associado nessa via original aqui. O que já nos demonstra que o astrócito ele pode atuar conjuntamente aqui com neurônios, tá? Na liberação aí de neurotransmissores. Por conseguinte, tem essa figurinha aqui que é bastante interessante, que nos traz o seguinte, ó. Novamente, você tem aqui neurotransmissores dentro de vesículas, aqui na porção terminal de um neurônio. Você tem o potencial de ação, libera aqui esses neurônios aqui
representados em amarelinhos, que podem ser ancorados aqui no receptor do pós-sináptico, mas também pode ser acoplado aqui, complexado nesse receptor do astrócito. Por conseguinte, quando ele se ancora aqui, você pode ter agora a liberação de um outro neurotransmissor aqui, também por esse astrócito, tá bom? E aí, nesse sentido, a gente pode entender agora que células da glia, elas também estão atreladas aqui com a liberação, a modulação, a ampliação de sinapses, tá bom? E aí, nesse sentido, a gente pode compreender que a célula da glia, ela pode ser agora excitada e, consequentemente, disparar um potencial de ação, de maneira a qual você tem a estimulação aqui de outros neurônios ou até mesmo de outras células da glia. Então, essencialmente, o que a gente pode pegar aqui é que as células da glia, como por exemplo oligodendrócitos, astrócitos, podem eventualmente fazer aqui sinapses excitatórias de maneira a qual você tem a liberação aqui de mediadores que vão atuar aí em outros neurônios e até mesmo em outras células da glia. E aí, nesse sentido, falar de neurotransmissor é um rolê muito doido. Por quê? Como a gente viu naquela definição operacional do início da aula, o neurotransmissor obrigatoriamente precisa estar aí dentro de uma vesícula sináptica e, consequentemente, ele precisa ser aí liberado por excitose quando você tem um potencial de ação, né? Classicamente, os autores aí classificam, ora, como peptídeo, como aminobiogênicas, como aminoácidos. Pode classificar ainda o neurotransmissor como neurotransmissor grande ou pequeno. E ainda pode ainda ter uma classificação como neurotransmissor convencional, clássico, tipo, ou como não típico, não convencional. E aí a gente vai ver que esse rolê é muito doido. Por quê? Já pego essa figurinha aqui, essa tabela, que eu tirei do Randy Jailer, que é uma das principais literaturas aí para o estudo de farmacologia, que nos traz o seguinte: ele não coloca aqui como classe de neurotransmissor, mas sim como mediador químico no sistema nervoso central. Por quê? Olha, a gente tem aqui mediadores convencionais de pequenas moléculas, como aminoácidos, ó, glutamato, GABA, acetilcolina, dopamina, serotonina, neuropeptídeos, como por exemplo a substância P, neuropeptídeo Y, endorfinas, mediadores lipídicos, como por exemplo as prostaglandinas, endocarbanoides, mediadores gasosos, olha, gases aparecendo aqui, como óxido nítrico, monóxido de carbono, neurotrofinas, citosinas, como interleucina 1, fator de crescimento neuronal, fator neurotrópico derivado do cérebro, esteroides, como por exemplo os estrógenos. E aí, olha que doideira. Já nesse sentido, a gente já pega de antemão aqui que a gente tem algumas substâncias aí que não necessariamente precisam estar dentro de vesículas para serem excitadas, como por exemplo, mediadores gasosos. Gases conseguem se difundir livremente pela membrana. Da mesma forma que mediadores lipídicos também conseguem ser aí difundidos pela membrana. Então, nesse sentido, eu já pego esse paper aqui, ó, que, por exemplo, já são exemplos de novas classes de neurotransmissores, de mediadores aí do sistema nervoso central, que nos traz o seguinte: não necessariamente uma substância precisa estar dentro de uma vesícula sináptica. Então já foge daquela definição operacional que a gente viu no início aqui da aula, tá bom? Então a gente já tem aqui gases que conseguem se difundir, tem mediadores lipídicos e etc. Mas, consequentemente, as principais classes de neurotransmissores são os aminoácidos, como por exemplo o GABA, glutamato, a glicina. Temos aqui as aminas biogênicas, dividido aqui como monoaminas e as histaminas. Sendo que essas monoaminas aqui, você tem a serotonina e as catecolaminas. Só que tem um detalhe interessante aqui que é do acetilcolina. A acetilcolina, ele não é nenhum neurotransmissor derivado de aminoácido, tá? E também não é aminoácido. Então, é o que foge aqui um pouquinho dessa classificação aqui de aminas biogênicas. E aí, já falando da acetilcolina, como que é a acetilcolina? A acetilcolina, ela é basicamente formada aqui pela colina e pelo acetil-CoA, sobre ação aqui de uma enzima específica, né? Formando aqui a acetilcolina.
essa acetilcolina ela é transportada aqui por uma vesícula, então você tem aqui um transportador de acetilcolina, internaliza aqui essa vesícula de exportação da acetilcolina. Quando você tem aqui um estímulo nessa célula pré-sináptica, você libera acetilcolina, e essa acetilcolina ela se ancora agora num receptor de acetilcolina na célula pós-sináptica, e aí faz a sua ação. Um outro detalhe interessante é que a acetilcolina ela pode ainda ser degradada pela ação da acetilcolinesterase, que é uma enzima que está aqui presente na fenda sináptica, mas já veio um spoiler para vocês. A acetilcolinesterase, ela não fica aqui boiando na fenda sináptica, ela está aqui mais precisamente no célula pós-sináptica e eventualmente ela migra aqui para a região da fenda sináptica, atua clivando a acetilcolina em colina e ácido acético, de maneira a qual a colina agora ela é novamente internalizada aqui na célula pré-sináptica mediante aqui um transportador de colina, tá bom? E aí o que vocês podem ainda saber sobre a acetilcolina é que esse neurotransmissor ele pode ser bloqueado aí por ação de várias drogas, tá? Então, se tem algumas drogas exógenas, por exemplo, como alguns casos de inseticidas que conseguem inibir a ação aqui da acetilcolinesterase, a, a toxina botulínica, por exemplo, ela consegue inibir aqui a liberação de acetilcolina, então bloqueia aqui essas vesículas de exportação. Você pode ter algumas drogas que inibem, por exemplo, a recaptação de colina. Você tem drogas que inibem, por exemplo, a formação aqui das vesículas de transporte de acetilcolina. Tá bom? E aí, pensando agora nas aminas biogênicas, nós vamos ter que pensar tanto nas monoaminas quanto nas catecolaminas. Então, vamos lá. As catecolaminas, essencialmente, elas apresentam uma via única, então, elas são basicamente todas derivadas aqui da tirosina. Então, por exemplo, ó, a tirosina, sobre a ação de uma enzima chamada de tirosina hidroxilase, você tem a formação aqui da DOPA ou da L-DOPA, tá? É a mesma coisa. E essa DOPA, sobre a ação da DOPA descarboxilase, forma tararã, dopamina. A dopamina, agora, sobre a ação de um outro mediador aqui, de uma outra enzima chamada de dopamina beta-hidroxilase, forma a norepinefrina ou simplesmente noradrenalina, tá bom? É a mesma coisa. E a norepinefrina, sobre a ação da feniletolamina N-metiltransferase, transforma-se agora em epinefrina ou simplesmente adrenalina. Então vamos dar uma olhadinha agora nessa via aqui em especial. Se liga. Neurônios dopaminérgicos. O que a gente precisa se atender neles? Eles vão ter aqui a tirosina hidroxilase e a dopa descarboxilase. Então, nessa via aqui, você tem essas duas enzimas e você tem a formação aqui, lá nos neurônios dopaminérgicos, da dopamina. Já quando a gente pensa, por exemplo, num neurônio noradrenérgico, o que acontece? Além da dopa descarboxilase, você também tem a dopamina beta-hidroxilase, que vai fazer o quê? A transformação da dopamina em norepinefrina. E por consequência, quando a gente pensa aqui nos neurônios adrenérgicos, a gente tem agora a presença também da feniletolamina N-metiltransferase, que pega a norepinefrina e converte-a em epinefrina, tá bom? Essa é a via comum aqui às catecolamidas. O que a gente precisa saber de catecolamidas aí para não dar ruim? Primeiro, tem tirosina aqui no início dessa via metabólica, tá? E obrigatoriamente elas precisam ter a tirosina hidroxilase, que é uma etapa limitante. Se não tiver tirosina hidroxilase, todos esses neurotransmissores aqui, como a dopamina, a norepinefrina e epinefrina, não são sintetizados, tá bom? Por consequência, agora, falando das idolaminas, a gente precisa se atentar que, como que a gente forma, por exemplo, a serotonina? Você tem aqui o triptofano, que é importante aqui nessa via. O triptofano, sobre a ação do triptofano hidroxilase, se converte aqui em 5-hidroxitriptofano, ou 5-HTP.
Agora, você tem a presença de uma outra enzima chamada de 5-HTP descarboxilase, ou seja, faz retirada de grupamento aí carbônico, né? E você tem agora a formação da 5-hidroxitriptamina, ou simplesmente chamada de serotonina, ou comumente vocês vão achar aí na literatura 5-HT, tá bom? Já as monoaminas, o que a gente precisa se atentar ainda? A gente tem vários conceitos aqui que seriam de interesse serem destacados. A gente tem aqui receptores específicos para, você tem aqui transportador vesicular de monoaminas, que é comum, tá? Mas você tem receptores, ou melhor, transportadores específicos para a liberação aí das moléculas. Então, você tem aqui, transportador de dopamina, transportador de noradrenalina e o transportador de serotonina. O fato é que cada um desses neurotransmissores tem um transportador específico aí para liberar as monoaminas, tá? Não menos importante ainda, vocês precisam se ater que existe aqui um transportador comum, que é o transportador vesicular de monoaminas, que independentemente de ser dopamina, noradrenalina, serotonina, transporta para dentro, tá? Acrescido a isso, um outro detalhe interessante é que as monoaminas aqui em especial, essencialmente a gente fala muito de receptor pós-sináptico, né? Libera aí o neurotransmissor por exocitose, ele se liga aqui a um receptor pós-sináptico, é internalizado, biriri bororó. Só que a gente tem a presença aqui de autorreceptores no próprio neurônio pré-sináptico, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, autorreceptores, como por exemplo o alfa-2 adrenérgico, que faz aqui a captação de monoaminas também, tá? Não menos importante, um outro detalhe, é que quando você tem aqui um potencial de ação, por exemplo, você tem um influxo aqui de cálcio, você pode ainda ter a liberação desse neurotransmissor aqui com a ATP sendo liberado. Quando você libera o neurotransmissor, você libera a ATP também, tá? E esse ATP ele pode fazer várias coisas aqui também. Por conseguinte, é importante a gente ainda destacar aqui em especial que pensar em neurotransmissores, a gente precisa pensar, por exemplo, vamos pegar aqui a dopamina ela é liberada aqui por uma vesícula, através de uma vesícula, perdão, e essa vesícula ela é externalizada e aí ela se liga em vários lugares aí. Só que é importante vocês saberem que é de interesse se atentar que essencialmente você pode ter algumas situações na qual, por exemplo, você pode ter a cocaína aqui que consegue fazer o quê? Diminui a recaptação aqui, inibe a recaptação de dopamina, ou, por exemplo, a anfetamina que consegue fazer o quê? Aumentar a liberação aqui de dopamina, mas em contrapartida inibe aqui a recaptação dela e etc. Então, pensar, por exemplo, em várias substâncias aí que podem eventualmente alterar todo esse processo de liberação, recaptação e etc. E não menos importante, a gente pode pensar aqui, o MDA, o que ele faz? Libera muito serotonina. Só que ao mesmo tempo, ele faz o quê? Uma inibição da recaptação de serotonina. Então, pensar, por exemplo, no uso de drogas aí que eventualmente possam alterar todo esse sincronismo que acontece aqui na liberação de neurotransmissores, você pode ter várias coisas aqui que podem ser associadas. Eventualmente, eu vou falar especificamente mais adiante aí sobre algumas drogas e como que se dá esse processo aí na alteração desse equilíbrio químico. Mas não menos importante, um detalhe em especial é que quando a gente pensa na terminação da ação de um neurônio, um dos fatores envolvidos é justamente o quê? A recaptação desse neurotransmissor. Só que a gente pode pensar ainda em outro processo que é a degradação desse neurotransmissor. Então, por exemplo, você pode ter aqui a degradação tanto em neurônios quanto em astrócitos. Um detalhe interessante é que a gente tem duas enzimas aqui, que é a MAL e a CONT, sendo a MAL a monoamino oxidase, que pode ser monoamino oxidase A ou B, tá? E você tem a CONT aqui, que é a catecometiltransferase,
que são duas enzimas atreladas com a degradação de neurotransmissores. Um detalhe interessante, em especial, é sobre a MAO-B, perdão. A MAO-B, ela tá aqui, tem um detalhe interessante, que naturalmente o GABA não seria derivado disso daqui, tá? E aí mostra-se que em astrócitos, muito provavelmente, a MAO-B pode estar associada aqui com a formação de GABA, tá? Então, nesse sentido, já tem esse paper aqui de 2021, ó, novidade, que já mostra que a degradação aqui de dopamina pode eventualmente estar associada aqui com a síntese de GABA, que naturalmente não seria derivada aqui de dopamina, tá? A GABA, ela seria associada como o quê? Ó, você tem um glutamato, o glutamato sobre a ação da descarboxilase do ácido glutamênico, o GAD, forma GABA, tá? E aí, naturalmente, o GABA teria atrelado aqui com glutamato e não com dopamina. E aí, falando aí sobre o GABA especificamente, a gente ainda tem que saber, ó, você tem aqui o GAT, que é o transportador de GABA, tá? Tem o VGAT, que é o transportador vesicular de GABA. Então, como que acontece? Você tem aqui a, a glutamina se transformando em GABA, né, o glutamato. Então, você tem aqui uma enzima, glutaminase, tem a GAD, forma GABA. E aí você tem esse transportador vesicular aqui de GABA, e você tem aí o transportador de GABA que faz a recaptação dele, tá bom? E não menos importante, a gente ainda tem que falar que é importante vocês se aterem nisso, que pode ter aqui também associado com célula glia, então glutamato, então você tem aqui o GALT, que é um transportador vesicular de glutamato, tem o GLAST, que é o transportador tanto de aspartato quanto de glutamato, tem o VGLUT, que é o transportador vesicular de glutamato, e por aí vai. Então percebam que tem que ter transportadores, tem que ter vesículas. E essa figurinha aqui, ela é interessante porque ela já nos mostra classicamente tudo que eu falei aqui para vocês. Ó, se liga. O neurotransmissor típico aí, como que funcionaria? Você tem aqui a síntese de enzimas aqui no núcleo. Essas enzimas, elas são aqui conduzidas até a porção aqui terminal, na qual agora você vai ter todo esse processo de síntese, armazenamento vesicular, consequentemente liberação aí, difusão desse neurotransmissor, processo de recaptação e etc. Isso é no neurotransmissor clássico. Já no neuropeptídeo, o que a gente pode ter? Novamente, a formação de enzimas aqui na região do núcleo, a síntese de precursores aqui, então você pode ter, antes disso daqui ser direcionado para a porção terminal, um processo, um pré-processo e, consequentemente, isso aqui é levado lá para a porção terminal e, consequentemente, você tem a síntese aqui vesicular, liberação, difusão e, consequentemente, degradação. E aí você tem a figura aqui dos astrócitos, das células da glia novamente. Mas, quando você pensa aqui já no lipídio ou no gás, olha que coisa louca. A gente já não consegue ter aquele rolê de, neurônio pré-pós-sináptico, porque cada um desses dois aqui podem fazer difusão aí desses gases e etc, tá bom? Então, só para esquematizar aqui, eu tirei essa figura também do Randy Daler. Quando a gente fala aqui de neurotransmissores, a gente tem que pensar em receptores. Eu não vou me aprofundar muito nesse momento nisso, mas tem aqui, ó, acetilcolina, se liga com receptores nicotínicos, muscarínicos, a noradrenalina, receptor alfa, beta e por aí vai. Mas daqui eu vou falar mais adiante, eu não quero dar muito bug na mente de vocês. E, por fim, um outro detalhe interessante é que a gente ainda pode ter uma coliberação de neurotransmissores. Então, ó, existe aí já esse paper aqui de 2011 que nos traz a liberação de glutamato de forma sinérgica. Ó, vou explicar aqui para vocês. Já tem alguns achados aí de alguns neurotransmissores que são cotransportados, coliberados conjuntamente, ó. E aqui já tem o neurônio típico, e aí você pode ter alguns neurotransmissores, como o glutamato, por exemplo, sendo liberados junto com eles, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como que funcionaria?
Você tem aqui um transportador vesicular de dopamina, por exemplo, liberando só dopamina. Você pode ter nesse mesmo neurônio, por exemplo, um transportador de glutamato, que libera glutamato. Mas você pode ter dentro de uma mesma vesícula aqui, tanto o transportador de dopamina quanto de glutamato, e você libera de forma sinérgica isso aqui. E você pode ter simplesmente um transportador vesicular, tanto para dopamina quanto para glutamato, e aí você tem a coliberação simultânea. Esse rolê é fácil assim da gente observar? Não, não é. Não é fácil fazer essa demonstração dessas vesículas. Mas se você já percebe a presença de vesícula, muito provavelmente tem a síntese. E aí isso daí pode ser um indício que você tem a coliberação simultânea aí de neurotransmissores. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido a aula. Um beijão. Dá seu joinha aí no vídeo, compartilha, comenta, que vai ser um prazer, tá bom? Beijão e até a próxima. Fui!